Neste bloco, estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o deputado Ivan Nats do PL, né, deputado? Que está visitando aqui a nossa região. Deputado Ivan, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Super. Um prazer estar aqui comigo, Jonas, Gabriel, Moacir. Nós estamos visitando a região aqui, ouvindo os prefeitos, principalmente os jovens prefeitos, né? A gente vai ter uma conversa com o Pedro agora, daqui a pouco, para ver as demandas da cidade. Também vamos conversar com o setor calçadista sobre os desafios que as empresas estão enfrentando. Há uma proposta de criação da frente parlamentar em defesa do setor calçadista lá na Assembleia Legislativa, e também uma passada por Canelinha para entregar um recurso de R$300 mil para a cidade, que é resultado de emenda parlamentar do meu mandato, do mandato do deputado Ivan Nats, para continuar a obra do calçamento ali da região da Galera, da Rua Geral da Galera. E também de conversar com o prefeito Diogo sobre os desafios que a cidade tem, né? O que ela está precisando, o que a gente pode ajudar, que porta que a gente pode abrir lá na Assembleia Legislativa. E nós estamos vivendo agora um momento de muita felicidade, né? A gente está conseguindo trazer dinheiro para a cidade, está conseguindo trazer recursos, está conseguindo enfrentar desafios. Então é aquele roteirinho básico para visitar os novos prefeitos, para conversar com eles e ouvir deles o que a gente pode ajudar, qual a felicidade que a gente pode trazer para a cidade. E prefeitos em início de mandato precisam muito de ajuda, né, deputado? Os prefeitos de início de mandato e vereadores também, e eu já fui vereador, eu passei pela Assembleia, já é a minha terceira passagem pela Assembleia, e às vezes eles se focam muito nos deputados do partido deles, sabe? E às vezes um deputado lá tem que atender um monte de partido e o outro deputado que tem poucos municípios lá na sede do partido dele, acaba sobrando dinheiro. Então é uma prática que a gente precisa corrigir. Os prefeitos precisam visitar todos os deputados e pedir recursos para todos os deputados, né? E é assim que a gente vai proceder sendo, ajudar todos os municípios e trazer recursos para todos os municípios que a gente conseguir, independente da bandeira partidária. O prefeito, cabe a ele apenas procurar a Assembleia, procurar os deputados e fazer os pedidos, e aos poucos a gente vai atendendo. A ideia é que cada deputado tenha algo no mandato ao entorno de R$45 milhões para entregar, né, para os municípios, fora os convênios. Então tem bastante recurso para trazer para as cidades, e esse é o meu desejo de estar aqui, trazer recursos para melhorar a vida da nossa gente aqui. Boa tarde, deputado. A minha pergunta é baseada numa coisa que o senhor falou. Sobra dinheiro? Gostaria o governo do estado, às vezes em emendas? Moacir, o governo do estado pagou todas as emendas do ano passado, e já pagou 1/3 das emendas desse ano. Nós estamos em janeiro. As emendas foram colocadas no orçamento em dezembro. E eu já tenho, das minhas emendas, R$2,5 milhões já foram pagas esse ano. Então, os municípios que estão com os convênios, com a documentação acertadinha, com a emenda repassada de acordo com a legislação, tudo certinho, já está sendo depositado, né? A gente teve um probleminha com a eleição, então alguns municípios tiveram trocas de secretários, então é preciso que eles compreendam um pouquinho como é que está o processo, entendam e tal, mas devagarzinho está sendo paga. Tem o estado de Santa Catarina, Moacir, e ouvintes da Super, tá com 2 bi e 200, 2 bi e 300 em caixa só no orçamento, sobrando. E na saúde, algo em torno de 680 milhões, 690 milhões também sobrando. Olha, deputado, saindo dessa questão dos municípios, o senhor tem atuado na questão do turismo aqui de Santa Catarina, e o turismo, aliás, que foi o mais impactado durante essa pandemia, né? E não podia ser diferente, há o isolamento. A gente viu as cidades aqui do litorais com um fluxo de turistas muito baixo se comparado com os outros anos. Também que envolve a questão do turismo, a questão da cobrança dessas taxas, por exemplo, de bombinhas, que é uma briga eterna, né? Mas principalmente sobre a questão da retomada do turismo e da temporada aqui em Santa Catarina. Como é que estão essas questões? Eu sou presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. No primeiro ano de 2020, no primeiro ano,
nós conseguimos fazer um cronograma de trabalho de fortalecimento da Santur, que é a agência responsável pela produção do turismo de Santa Catarina. Então, foram feitas mais de 33 reuniões, convênio, treinamentos, reuniões, né, workshops que foram feitos para poder treinar o nosso pessoal e, fundamentalmente, convencer o governo do estado de que nós temos um trade turístico extraordinário de Santa Catarina. Cada cidade tem o seu potencial turístico. Cada cidade, não tem cidade de Santa Catarina que não tem um potencial turístico. Então, nós trabalhamos no ano passado, no ano 2020, para fortalecer essa questão do turismo, 2019, aliás. E aí, 2020, quando nós iríamos colocar em prática, né, o fortalecimento do turismo de Santa Catarina, em março, veio a pandemia e aí o setor todo sofreu. Desde o sujeito que tem uma gaita e um violão, que toca num barzinho no final de semana, até os donos de bailão, as pessoas que vivem de eventos, casamento, aquele que cozinha, né? Por um batizado, cozinha por uma primeira comunhão, aquele que faz a festa de igreja, que faz as atividades. Todo o setor sofreu. E continua sofrendo ainda. O setor de eventos, todo mundo sofreu. E as pessoas indicadas para ficar em casa. Fica em casa. Os hotéis vazios, e falta de regra, falta de uma condição adequada, né, para produzir turismo. E os números refletem hoje na arrecadação de ICMS. O turismo é a única indústria de Santa Catarina que dá dinheiro para o governo. Toda a estrutura governamental, Jonas, Gabriel, Moacir, toda a estrutura governamental tira dinheiro do cofre. E o turismo não. O turismo coloca dinheiro no cofre. Sabe? Ele produz riqueza. É gente que vem de fora e deixa dinheiro aqui. E a gente sofreu muito. Então agora foi criado, essa semana, a gente apresentou um novo modelo, chama-se na Santur, é um novo grupo de dados da Santur, onde cada município está identificado com o que representa o turismo para a cidade, para a região, qual a qualificação de produção de turismo que ele se encontra em Santa Catarina, o Navega Santur, que é a Natius Santur, tá lá certinho, não consigo me lembrar o nome agora. Rafael, você pode me ajudar? O Almanac da Santur. Então, só procurar na rede social Santur, Almanac da Santur, você vai encontrar quanto tem de turismo aqui em São João Batista, quanto tem Canelinha, quanto isso gera de imposto, quanto isso representa, quantos hotéis tem, quantos estão habilitados, quantos estão registrados. Então, esse ano a gente deu um ar assim técnico para a Santur, fez um trabalho extraordinário. E agora, né, passada a pandemia, que não passou ainda, mas vem a vacina, a gente acredita que nós vamos movimentar essa indústria aí com força, com disposição de ultrapassar os 14% do PIB. Nós estamos hoje, 14% de tudo que roda em Santa Catarina é resultado do turismo. E nós estamos confiantes de ultrapassar essa meta aí, chegar em 16%, 17%, abrindo o Centro de Convenções de Balneário Camboriú, que vai ser fundamental aqui para nossa região. Toda a região vai ganhar. Inclusive o setor calçadista, que deve fazer as suas feiras lá. Suas feiras lá, seus eventos lá, resgatar a importância, né, do setor calçadista para a região. Então, o Centro de Convenções, nós vamos enfrentar o desafio de reabrir, está pronto. 168 milhões de reais de dinheiro do contribuinte foi colocado ali, agora tem que ser aberto para retornar isso em imposto. Então, o deputado Ivanates está trabalhando lá na Assembleia para a gente abrir o mais rápido possível. Vindo a vacina, acho que em 90 dias aí a gente vai ter já boa parte da população vacinada, e a gente vai voltar até as feiras, os eventos. Estou muito confiante que essa indústria do turismo vai deslanchar em Santa Catarina. Não é à toa que as ações das companhias aéreas foram as que mais subiram nesse ano. Está todo mundo confiante que a hora que acabar o Covid, o povo vai para a rua viajar, aproveitar e se visitar o outro que a gente está precisando. Nessa questão ainda do turismo, né? Eu vi que tu se posicionou, né, nas suas redes sociais, envolvendo a questão da vacina, né? Ela vai ser fundamental, né? Na verdade é o ponto-chave agora para principalmente voltar, né, a explorar o turismo aqui no estado de Santa Catarina. Preocupa
como você é deputado, né? Essa questão, às vezes, de algumas pessoas estarem descredibilizando a vacina, né? Um medo que se criou em cima dela, chega a preocupar? Ou você acredita que, no fim das contas, aí, as pessoas deverão, na sua grande maioria, serem vacinadas? Eu gostaria de ser o primeiro a ser vacinado. Eu vejo na rede social. Tenho dito isso também. Primeiro bota vacinar os políticos. Então põe. Então põe, que me traz aqui, o braço tá aqui, toca a vacina, que eu quero ser o primeiro, né? Não posso ser. Estou com 55 anos, não sou mórbido, não estou no grupo de risco, vou esperar a minha vez, né? Agora, se eles decidirem que os políticos devem ser o primeiro a ser vacinados, pode vir para cá com a vacina, que o bracinho está aqui esperando. Então é muita bobagem na rede social. A rede social virou um espaço de ignorância, sabe? Um espaço assim de desinformação, né? Muito grande. Muito grande. Perigoso, a informação, ela está aqui no rádio. A informação está aqui nos portais. A informação, ela está na fonte, né? Então, nós temos que cuidar muito. Não essa ideologia partidária, essas coisas, bobagens. Enfim, foi um ano de muita bobagem, né, Juliana? Foi um ano muita coisa, principalmente na rede social, né? Sim. Então nós vamos fazer a vacina, não importa. Eu fui vacinado quando a gente nasce, tem um monte de vacina, não tem? Tem. Né? Sarampo, meningite, meningocócica, sei o quê. Alguém pergunta de onde veio a vacina? Ninguém, Qual é a né? eficácia dela? Qual a eficácia? Não, alguém pergunta? Nunca. Já perguntou quando foi da meningite, do não sei o quê, da gotinha? Alguém perguntou? Ninguém nunca perguntou de onde veio a vacina. E pronto, o importante é que a gente tem um órgão lá chamado Anvisa que certifica que tem qualidade. Ponto final, acabou. É verdade. Agora, deputado, a gente estava falando do turismo e tramitou na Assembleia, foi aprovado inclusive a proibição para que se cobre esses pedágios, como é o caso de Bombinhas e também em Governador Celso Ramos. Mas Bombinhas continua cobrando. E aí a gente comemorou e depois fez... A gente comemorou que ia poder entrar em Bombinhas sem pagar o pedágio, e aí vem o governo municipal lá e disse, não, nós vamos continuar cobrando. Qual é a situação disso? Eles podem continuar cobrando, não podem? Perfeito, perfeita colocação, muito boa pergunta. Eu não ia sair daqui sem falar sobre isso, né? Porque atinge toda a nossa região. Primeiro, eu queria registrar aqui o que eu sempre disse na Assembleia Legislativa nesses 2 anos de luta para aprovar a PEC dos pedágios urbanos. Trabalhei 2 anos para acabar com essa sacanagem desses pedágios, que estava se espalhando por Santa Catarina. Nós já tínhamos 12 cidades em processo de licitação. Já pensou? São Francisco, Tapuá, Garopaba, Arroio Silva, Balneário Gaivota, aquilo tava uma farra, né? Até Florianópolis. Até Florianópolis fez 2 audiências públicas para ter um pedágio urbano. O que é o pedágio urbano? Paga para entrar, né? Primeiro, nesse país a gente já paga demais. A gente paga até para respirar nesse país, é uma vergonha, né? Paga imposto para tudo, vai ter que pagar imposto para entrar na cidade, é um absurdo. Então nós enfrentamos essa proliferação de pedágios que estava por aí. Então a Assembleia Legislativa, através de uma PEC de minha autoria, instituiu a proibição de pedágios urbanos de Santa Catarina. O que é pedágio urbano? O que é um pedágio? Só entra se pagar. Entendeu? Só entra se pagar. Então isso é proibido em Santa Catarina por uma emenda constitucional. Não tem pedágio urbano entre os municípios. Então foi uma grande vitória que a gente acabou com isso. Acabamos inclusive com o governador Celso Ramos. Agora, Bombinhas tem uma situação atípica. Por quê? Porque eles têm uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerando a manutenção, a legalidade da cobrança, e essa decisão é anterior à PEC. Ou seja, é anterior ao texto constitucional. E todos sabemos, e eu sou advogado, que a lei ela não deve retroagir para prejudicar. Então, o que Bombinhas diz? Bombinhas diz o seguinte: eu tenho uma lei antes da PEC, então eu tenho uma autorização judicial antes da PEC, portanto a PEC não me atinge, ela não retroage para me prejudicar. Isso nós vamos discutir nos tribunais. Já foi feito um requerimento para o Ministério Público. O Ministério Público
adotou a tese da Prefeitura de Bombinhas, de que como ele já tem uma instituição antes da lei a não poder desmontar aquilo, eu discordo, porque o que está proibido em Santa Catarina não é a taxa, não é cobrar a taxa. O que está proibido em Santa Catarina é cobrar para passar, que é o que acontece ali. Nós não estamos discutindo a taxa, nós estamos discutindo o pedágio. Só entra se pagar. Então a Prefeitura de Bombinhas pode criar outro procedimento, pode colocar lá uma taxa no restaurante, no hotel, na pousada, no morro lá do Careca, onde pesca peixe-espada, faz o que quiser, mas pagar para entrar não pode. Pagar para entrar não pode. Eu tive ontem, foi ontem, Rafael? Sim, ontem estive em Bombinhas, gravei um vídeo lá na rede social. Está lá na minha rede social do deputado Ivanetes, qualquer um pode ter acesso, dizendo que quem vá a Bombinhas, vá e não pague. Não pague. Simplesmente passe e não pague. Depois, no documento do carro não vem nada, porque não tem relação nenhuma com o Detran. Né? Não vem nada no documento do carro. Não vem multa no documento do carro. Não tem nada a ver com o carro. Tem a ver com o CPF. A Prefeitura vai pegar o CPF que está registrado no carro e vai anotar lá na dívida ativa dela, que tem uma dívida lá, porque passou e não pagou. Aí, para cobrar, tem que entrar no SPC ou na Justiça. Se entrar na Justiça ou no SPC, quem é que estava dentro daquele carro? Eu? Você que tem o CPF? O dono do carro? De quem é a multa? Já aconteceu, deputado. O meu carro estava com o filho, né? Ele que estava dirigindo, não fui eu, mas veio para mim a cobrança. Mas é tu o devedor? Não é. Porque o devedor é o CPF. O CPF é que tem lá dentro do carro. Então eles teriam que identificar a pessoa que está dentro do carro. Então, de todos os aspectos, aquilo é ilegal. Sim. Né? Então, a minha sugestão é que, enquanto a gente não consegue pegar uma posição do Ministério Público, exato, uma lei, proibindo, cancelando aquilo lá, as pessoas passem, não paguem e discutam, se for o caso, judicialmente. Porque eu falo como advogado. Não tem como cobrar. É uma aberração. É uma aberração. Na verdade, é uma aberração. A gente teve, inclusive, aqui na nossa região, o município de Nova Trento chegou a cogitar a possibilidade de também pedagiar. Isso. Né? Aí ia virar uma bagunça. Dessa forma, todas as cidades iam cobrar. Aí vejam só, um município como Nova Trento, que é grudado em outros, como São João Batista, nós nos deslocaríamos de São João a Nova Trento, teríamos que pagar para entrar na nossa, numa cidade que é grudada uma na outra. E outra coisa, Jonas, não tem prestação daquilo lá. Aquilo lá é uma fraude de prestação de contas. Aquilo ali é uma empresa que ganha o dinheiro, fica com boa parte do dinheiro, não presta contas para ninguém, leva um dinheiro vivo para casa. Acho que essa discussão, inclusive, já sepultou para mim. Sim. Né? Os pedágios são uma fraude por si só. Além de serem inconstitucionais, não ter razão nenhuma de existir, só tem 2 ou 3 que ganham dinheiro com aquilo lá e eu fico muito feliz de poder combater isso. Eu tenho no meu mandato, no mandato do deputado Ivanetes, eu tenho um orgulho muito grande de ter carimbado o fim desses pedágios e, se Deus quiser, ainda pela minha luta, não vou desistir nem um dia, ainda quero ver o trator derrubando aquela cancela lá em... E nós aqui da região todos, soltando um foguete silencioso. Você é o primeiro a passar lá. Convida que nós vamos todos junto com o senhor lá fazer uma festa na entrada de Bombinhas. Eu sempre gostei das grandes lutas, né, dessas causas e, enfim, estou feliz que tenha aprovado a PEC. Deputado, o governador Carlos Moisés foi afastado do cargo no impeachment anterior, voltou depois no julgamento, só que ele ainda está enrolado com outra situação, que é a questão da CPI dos respiradores. Essa questão volta a ser discutida no mês de fevereiro, né? Qual é o que a gente pode esperar dessa CPI? Vamos encontrar os culpados, vamos saber para onde foi o dinheiro, vamos saber se existiu o respirador ou não existiu o respirador, se não existiu, esse dinheiro voltou ou não voltou para os cofres públicos. Quais são as respostas que a gente vai ter dessa situação? Bom, eu tenho no meu currículo a alegria de ter sido relator da CPI dos respiradores, né? Que resgatou, Moacir, depois de muitos anos, a credibilidade das CPIs. Porque nós fizemos a CPI em praticamente 4 meses, nós entregamos um relatório indicando 17 pessoas como responsáveis pelo prejuízo, tá lá, 17 pessoas indicadas, inclusive o governador do estado.
A CPI fez com que 2 pessoas fossem presas. Nós desmontamos uma estrutura que eu entendia que era corrupta dentro do governo, foi desmontado. E a CPI também, ela mostrou para Santa Catarina que quando a gente quer fazer as coisas acontecem. Então, a crítica com relação à CPI dos respiradores, ela foi extraordinária. Não houve uma vírgula sequer para dizer, ó, CPI foi isso, foi aquilo, CPI não deu certo, CPI... Pela primeira vez na história a gente fez uma CPI que, aliás, está sendo produzido um livro agora, e é a CPI dos catarinenses, como foi apelidada pelo Moacir Pereira, ou um colunista conhecido, a CPI dos catarinenses. E o Paulo Alceu, acho que apelidou, né? O Paulo Alceu apelidou a CPI dos catarinenses pelo primor que ela foi feita. Então a Assembleia Legislativa, ela fez a parte dela. Ela fez a investigação, identificou os fatos, apontou os culpados e entregou o relatório para o Poder Judiciário. Foi aberto agora o processo de impeachment contra o governador, e agora o Judiciário é que está com esse papel, né? Agora é papel da Justiça, papel do promotor, papel do juiz, o papel dessa estrutura aí, punir essas pessoas. Eu estou confiante que em pouco tempo a gente vai ter a denúncia, né? O processo ainda está lá em Brasília, está voltando agora. E aí, voltando o processo, o Ministério Público vai processar todos aqueles causados de prejuízo. Eu não acredito que o dinheiro volte. Quem roubou Santa Catarina aproveitou da fragilidade do governo, e é o crime organizado, né? O crime organizado pega tanto volume, manda em bitcoins para a Europa, manda em bitcoins, não sei o que, vai para o Panamá, e o dinheiro, muito difícil o dinheiro voltar, porque não se identifica quem recebeu. É o crime organizado. Mas a seu ver, deputado, a gente vai ter justiça nesse caso? Alguém vai ser punido nesse caso? Vai ser punido. Eu não tenho dúvida que a justiça catarinense vai punir exemplarmente. Eu já disse, eu identifiquei 17 pessoas como responsáveis. E eu espero que essas 17 pessoas, e se eu não encontrei mais alguém, a polícia encontre, sejam processadas, presas, tenham seus bens bloqueados, tenham seus nomes estampados nos jornais, suas fotografias, para que todo catarinense compreenda. Não quem permitiu que roubasse Santa Catarina, né? Porque alguns não foram os que roubaram, mas permitiram que roubasse. E isso é para mim a mesma coisa. Né? Depois do impeachment, né, do afastamento do Carlos Moisés, a postura dele com a Assembleia mudou, deputado? Porque ele sempre tratou a Assembleia com um certo desprezo, né? Isso mudou depois do afastamento? O governador, ele tem sido bem mais simpático com os deputados. Isso é verdade, é uma unanimidade, todo mundo tem sentido isso. O governador aprendeu que as urnas estão vazias, né? Mas o governo não vi que mudou ainda não. Eu vi o governador mudando. Sim. Mas eu não vi o governo mudar, que é uma coisa também diferente uma da outra. Uma coisa é ver o governador mudado. Está mais simpático, mais receptivo, está conversando com os deputados, está conversando com os prefeitos, com a Associação de Municípios, com a classe empresarial, está conversando. Se a gente tiver um problema aqui do setor atacadista, do setor calçadista, do setor têxtil, que me procurar, eu vou identificar o problema, vou procurar o governador, vai me receber, né? Agora, dali o governo mudar, tem uma diferença grande. Em que sentido o senhor gostaria de ver a mudança? Como essa mudança? Nós tivemos 2 anos de governo em Santa Catarina, não houve governo, né? Não houve manutenção das estradas, nossas estradas estão um caos. Nós temos problemas aqui com a rodovia de São João Batista até Brusque, de Brusque para Gaspar. Aí o Silveira está a nada, a Jorge Lacerda está lá pela metade, Blumenau, Itajaí, Blumenau, a Antônio Raio foi duplicada, terminou a duplicação, não foi feita limpeza, não foi feita a iluminação, a sinalização está abandonada. A gente ficou 2 anos sem manutenção das estradas. O governo inventou um tal de um projeto, um processo chamado Recuperar nas estradas catarinenses, que ia ser feito com a Associação de Municípios. Não mandou, não funcionou, né? Então a gente está com as estradas abandonadas, as escolas estão sem manutenção faz 2 anos. O governo não funcionou em nenhum sentido, né? Então o que eu penso que tem que recuperar? Identificar problemas e botar para trabalhar. Sim. Como eu disse, o cofre está cheio.
vamos limpar nossas estradas, vamos consertar, vamos reparar, vamos fazer um acostamento, vamos sinalizar, vamos fortalecer o turismo, vamos resolver o problema das escolas. Tem muita escola que está numa situação caótica. Tinha aquelas festinhas, Moacir, de pastel, né? Pastel, festinha de igreja, festinha junina, os professores arrecadavam um troquinho para trocar uma lâmpada. Esse ano não teve. Então, rifinha para as crianças também não teve. Então, vou precisar de ajuda, né? Para recuperar as nossas estruturas. Então, um governo que atue de coalizão, Juliano. Um governo que faça, Jonas, aliás, um governo que faça trabalho de coalizão, ouça as pessoas, ouça todo mundo, divida o governo com vários setores, setor produtivo, setor agrícola, entregue a educação para que seja gerida por alguém da educação. Esses 2 anos tem que se fazer o que não fez nos 2 anteriores. E sem pensar em reeleição, né? Porque ele não está em condições para isso. Eu só tenho um voto, né? E eu tenho já meu candidato. Isso eu ia te perguntar, continua firme o senador? Não, meu candidato é o senador Jorginho Melo, né? Nós temos uma missão dentro do PL, eu sou líder do PL na Assembleia Legislativa, de eleger o senador Jorginho Melo governador. Então eu levanto de manhã, vou dormir à noite com um único objetivo, transformar o senador Jorginho Melo no governador de Santa Catarina. Agora sempre é muito difícil, né? Os municípios agora, muito partido político, muitos interesses, é sempre um desafio, mas Santa Catarina merecia um sujeito que nem o senador Jorginho Melo governador, né? Acho que a gente merece. Há toda essa questão, e também há uma questão que a gente já falou no primeiro bloco aqui do nosso programa, que é a elite intocável da política catarinense, que é barra pesada durante mandatos e também durante eleição, né, deputado? Ontem a gente teve, um fato lá na Assembleia, prisão do presidente. Pois essa seria a minha última pergunta para o senhor, que é com relação ao Júlio Garcia, né? Qual que é o seu posicionamento? Ele teve uma prisão decretada, né? Ele deve ser afastado da presidência, deve ser tirado do mandato? Olha, o meu voto ontem foi um voto explicado, né? Eu expliquei meu voto, tanto na reunião de líderes, eu apresentei um voto de que a gente não deveria apreciar a determinação da juíza com muita rapidez, a gente deveria ter um pouco mais de tempo para decidir. Perdi por 6-5, defendi que a gente não devia ter votado ontem, e, infelizmente na reunião de líderes fui derrotado por 6-5. Então, primeiro passo. Aí a resolução foi para a CCJ. Eu voltei a defender de que a Assembleia Legislativa deveria discutir apenas a prisão do deputado Júlio Garcia e não o afastamento dele do cargo de presidente, porque a Assembleia não teria competência para fazer isso. Também fui derrotado, fui acompanhado apenas pelo voto do deputado João Amin na CCJ, e foi para o plenário da Assembleia. E no plenário da Assembleia foi configurado então o decreto de soltura do deputado Júlio Garcia. Por quê? Eu não devo nada para o deputado Júlio Garcia e nem o deputado Júlio Garcia deve para mim. Ele é um deputado já muito antigo, e ele é uma pessoa que sempre me tratou muito bem, mas eu não devo nada para ele, nem ele nada para mim. Mas eu sou advogado há 30 anos. Eu tenho um história de advocacia muito grande, blumenau, e eu sei quando uma prisão é ilegal. Eu já fiz muitos habeas corpus, centenas de habeas corpus para clientes meus. E a prisão do deputado Júlio Garcia, ela é ilegal. Só pode prender parlamentar em flagrante delito no Brasil. Sim. E o flagrante delito não existe, né? Os fatos que estão sendo relatados aí é fato de 2009, 2018, se eu não me engano. Então, nós estamos em 2021. Como é que pode ter flagrante delito de uma coisa que acabou lá em 2018? Flagrante não há, pode ter havido crime, né? Agora, o crime vai ser julgado. Vão julgar ele. Vão processar, vão julgar, vão dar o direito de defesa para ele, como todo cidadão tem direito, né? A Assembleia não absolveu o deputado Júlio Garcia. O que a Assembleia decidiu é de que ele não pode ser preso porque ele é parlamentar, e parlamentar só pode ser preso em flagrante. E para nós não houve flagrante. Ponto. É o artigo 53 da Constituição Federal, inciso 2º. Então está lá escrito: parlamentar só pode ser preso em flagrante. Não há flagrante, portanto o parlamentar
não pode ser preso. Isso, deputado, é lei federal. Constituição. Não é Constituição brasileira. Constituição, não tem nada a ver com Santa Catarina. Constituição Federal, artigo 53, parágrafo 2º. Constituição Estadual, artigo 42, parágrafo 2º. Parlamentar só é preso em flagrante delito. E a prisão do parlamentar deve ser comunicada ao parlamento, e o parlamento então tem 24 horas para analisar a prisão. Foi o que a Assembleia fez ontem. Enfim, né? Eu, na verdade, não tenho nada com isso aí. Eu sou como diz, eu sou um vendedor de sonhos. Eu trago, eu gosto de falar de coisa boa, gosto de trabalhar para trazer recursos para a cidade, para pauta produtiva, né? Mas a gente às vezes está lá no meio dessa. Sim. Agora, deputado, entre o legal e o moral, mesmo ele permanecendo com o seu mandato até que seja julgado, né? O ideal não seria ele se afastar da presidência da Assembleia? A presidência da Assembleia vai mudar agora dia 1º. Então nós temos só uma semana, né? Praticamente uma semana, hoje é dia... hoje é 22 já, 22, né? Então nós temos só mais praticamente uma semana para ter a nova mesa diretora da Assembleia. Então nós estamos falando isso de uma semana só. Eu acredito que toda pessoa tem direito à defesa, ampla defesa, tem direito a todos os recursos inerentes ao seu mandato e ele... eu não sou carrasco. Eu não fui eleito para ser carrasco, fui eleito para ser deputado, né? Nem para ser juiz também. Então eu não posso pegar uma faca agora, corta o pescoço fora, porque a sociedade quer que corte. Crucifica-o, 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 né? Depois a gente vê que a pessoa pode ter sido o desejo da sociedade é mais ou menos por aí, né, deputado? Até porque... Quando botaram Jesus Cristo de Barrabás, o que a sociedade fez? Crucifica-o, não é? Até porque estamos cansados da corrupção basicamente institucionalizada no Brasil. Corrupto é um assassino. Corrupto é o pior dos assassinos. Corrupto tem que ser preso. Corrupto tem que ser estampado. Corrupto tem que tirar a roupa dele e botar ali numa praça para todo mundo passar de dia e olhar. Corrupto é uma praga desse país. Corrupto é um sujeito nefasto. E olha só, o povo adora corrupto, hein? Acabam reelegendo eles, né? A maioria, não sei como é que é aqui. Mas quanto mais corrupto tu for, mais chance tu tem. Não muda muito. Você elegeram. Tem um prefeito aqui de grande cidade que foi eleito preso. Teve. Tá? Teve. Vamos lá. O cara tá na cadeia, né? O cara tá na cadeia, você elegeu o prefeito de grande cidade. Grande cidade. Então o eleitor também tem a sua parcela. Agora, nós temos que prender corrupto, bloquear bens, fortalecer a Polícia Federal, fortalecer a Polícia Civil, fortalecer o Tribunal de Contas, fortalecer as controladorias dos municípios, das câmaras de vereadores, do Estado. A gente tem que dar estrutura, tem que parabenizar a Polícia Federal, que tem feito um trabalho extraordinário, a Polícia Civil, o DEIC. Tem que prender, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar para essas pessoas o direito delas terem defesa. O direito de se manifestar. Há bem pouco tempo atrás, nós tivemos um caso trágico em Santa Catarina. O reitor da universidade, que foi preso injustamente, se suicidou. Se jogou lá do shopping, lá de Florianópolis. E depois não tinha nada contra ele, mas ele ficou uma semana preso. Né? Só foi vítima de um espetáculo, né? Um espetáculo circense. Então a gente tem que ter cuidado. Eu sou advogado, sou defensor da Constituição. Não fui eu que fiz as leis. Não sou eu que fiz a Constituição Federal. Mas eu juro defendê-la, né? Então... Enfim. Muito bem. Deputado Ivanates tem compromisso, já estou vendo a agitação aqui dos assessores, porque tem compromisso com o prefeito de São João Batista, com os outros prefeitos da região. Deputado, muito obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, Jonas, Gabriel, Moacir, uma honra muito grande estar aqui na Super.